Professora, só para poder dizer, depois eu vou passar a palavra para você, eu vou apresentar primeiro a Líbia, psicóloga, ela vai usar o meu computador e eu vou ficar no celular, né, para a gente ter o distanciamento correto aqui, e ela vai usar o meu computador, então, para poder fazer a palestra. Ela trabalha, na empresa que ela trabalha, eles usam outras plataformas. Quando a gente identificou isso hoje, estava tendo alguma questão com o vídeo que ela ia usar, então nós optamos de convidá-la para poder usar aqui o meu computador para poder fazer a apresentação. Então, essa palestra ela está sendo gravada, será disponibilizada no canal da FUMEC, no YouTube. Todos os presentes autorizam a veiculação de suas imagens. Se alguém não autorizar, que não abra nem o vídeo, nem o áudio, né? Para que a gente possa disponibilizar, que eu vejo que essas informações, gente, elas têm que ser compartilhadas, né? E a gente sabe que tem alunos que fazem estágios à noite, que tem outras atividades profissionais, às vezes, e que não consegue estar presente aqui nesse horário, né? Então, por isso, a gente quer disponibilizar para todos. Deixa eu organizar aqui, então, e abrir o currículo da professora Líbia. Então, a Líbia Pimenta, ela fez o MBA executivo na Fundação Dom Cabral, junto com a Sauder School of Business da Universidade de British Columbia do Canadá, em 2003. É pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos pela Fundação Dom Cabral. E ela é formada, eu acho que tinha que ser a primeira coisa a ser falada aqui, mas a gente fez de acordo com o que a Caroline explicou na palestra anterior, né? Quer dizer, a Líbia mandou dessa forma para a gente, mas ela é graduada em psicologia aqui na Universidade FUMEC. Ela tem também a formação em teoria psicanalítica, como professora Cíntia Palonsky, na Argentina. Teve a participação em diversos seminários de atualização na área de gestão de recursos humanos, formação em consultoria organizacional. Ela também tem experiência executiva, 36 anos em psicologia escolar, clínica, organizacional, ampla experiência em consultoria para gestão de recursos humanos, especialmente na estruturação da gestão de RH, processo de recrutamento e seleção, avaliação de desempenho do potencial, treinamentos comportamentais, coaching, e é professora convidada em programas de pós-graduação na PUC e em outras instituições, na PUC Minas. Então, gente, com um currículo desse, vocês conseguem entender por que a psicóloga, né, e professora Líbia vai estar presente aqui com a gente nesse momento. Tá? Então, eu vou passar a palavra para ela. Aqui, o microfone, e eu vou entrar pelo... Deixa eu deixar já a apresentação dela aberta aqui, antes da professora Adriana dar as boas-vindas. Boa noite, Líbia, tudo bem? Sou a Adriana, a coordenadora do curso. Queria agradecer a sua presença, a sua participação nesse nosso evento hoje, né? Importantíssima, os assuntos tratados aqui, né, hoje, nessa semana acadêmica organizada pela professora Ana Amélia, são de extrema importância, né, para todos os profissionais, né? E é uma coisa que não era, pelo menos, tão comum, né? As pessoas prestarem tanta atenção, mesmo sendo uma coisa tão importante, né? Então, queria te agradecer, dar as boas-vindas, desejar uma boa palestra. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu estou emocionada, estou feliz demais, né? Foi a universidade que eu formei, então é maior satisfação. Esse convite me fez muito feliz. E eu espero atender aí, né, as expectativas dos alunos, né? É um tema que eu gosto, né? Eu tenho uma experiência grande com recrutamento e seleção, então espero passar aí todo o meu conhecimento e estou aberta a muitas perguntas. Eu quero que vocês participem bastante, que eu acho que é a melhor maneira de eu ajudar. Não estou escutando. E agora?
Peraí, deixa eu só... Então, gente, eu escolhi esse tema, né, dá esse nome, né, mitos e verdades do processo seletivo. Porque é tanta coisa que é dita a esse respeito, né? Ah, porque a roupa que se usa no processo é importante, a postura, cruza o braço, não cruza, olha, né, a expressão corporal é percebida, enfim, são muitos os aspectos, eu sei, que são observados, e o que eu mais quero transmitir para vocês, né, assim, pense que você está ali, então você pode também tentar ter um controle daquela situação, observar, né, se atentar para quem está te entrevistando, ou para os testes que você está fazendo. Estou dando uma explanação geral, mas eu vou entrar nos detalhes. Então, eu achei, né, tem aspectos que são, sim, objetivos, que acontecem, mas tem muita história por trás que, às vezes, você tem que observar, tá bom? Então, vamos lá, os mitos e verdades. Né, a professora Ana Amélia me apresentou, e é um prazer estar aqui hoje com vocês, né? Vou repetir isso muitas vezes. Vamos lá. Sejam bem-vindos, e eu quero muitas perguntas, que eu acho que o mais importante é saber, né, quais são as dúvidas, as questões, que esse é um assunto sempre que gera muita ansiedade, né? E agora, formei, vou para o mercado de trabalho, como é que vai ser essa história, né? Então, inicialmente, nós vamos aos conceitos. Quais são os conceitos importantes, né, aqui que eu estou apresentando, que é a questão dos mitos e da verdade. Então, que história é essa de verdade? Verdade é um tema bem complexo, né? Verdade para quem? Verdade sobre que aspecto, que ponto de vista? Mas aqui a gente tem que tratar nessa questão mais objetiva mesmo. E depois eu vou falar um pouquinho dessa questão de objetividade e subjetividade do processo seletivo. Não me deixem esquecer que é importantíssimo. Então, o conceito de verdade, né, vindo aí do latim, veritas, né, verdade, sinceridade, realidade, a ideia, né, com o objeto do dito, com o feito do discurso com a realidade. Tá? Diferente do erro, da ilusão, da mentira. Então, a verdade, ela tem essa característica, né, da exatidão, da realidade, do fato, o que é diferente da ilusão e da mentira. Eu assisti a professora Caroline, né, a Caroline, e ela falando, né, seja verdadeiro, coloque o que de fato você fez no seu currículo. E aí, nós vamos tratando aí dessa importância. Eu acho que é importante você pensar na maneira como você vai se apresentar, sim, mas concordo plenamente com ela. Traga a situação real que você viveu, experimentou, né? Manifestação e expressão do que se pensa, do que se sente, né? Autenticidade, boa fé, sinceridade, diferente da mentira, né? Então, vamos em frente aí. É um princípio certo, ou seja, um axioma. Expressão fiel da natureza de um modelo. E o mito, né? Trouxe aí o cavalo de Troia representando aí essa ideia do mito. O que seria o mito? Do latim, né? O mitos, fábula, do grego, palavra, discurso, coisa dita, conto, história, narrativa, ficção. Né? Então, o mito, ele tem essa característica
é uma ideia que é trazida e existe uma crença. De alguma maneira, uma ideia é trazida, né, pode ter um fato, uma particularidade, não tendo sido real, simboliza, não obstante, uma generalidade que se deve admitir. Né? Então, às vezes, as pessoas acreditam, e assim, né, até aquela história, juram de pé junto, mas e aí? Vamos tentar ver, né, continuando aqui na sequência do significado. Coisa ou pessoa que não existe, mas que se supõe real. Coisa só possível por hipótese, quimera. Então, o mito tem essa característica. Algo que não tem a verdade, mas que é colocado como tal. Então, nós vamos entender, eu vou dar um exemplo bem simples, eu vou discorrer mais sobre isso, mas eu vou dar um exemplo bem simples. Uma vez eu fui numa empresa, e aí, para oferecer o meu trabalho, a empresa, né, estava buscando o meu serviço para buscar profissionais. Aí o dono da empresa, eu achei muito interessante, ele falou assim, me conta aqui, você não acha que todo mundo que é bom de serviço já está trabalhando? O que vocês acham, gente? Eu falei assim, olha, está fadado, então, né? E as pessoas que estão estudando, que estão nascendo, que vão trabalhar, né? Se todo mundo que já é bom de serviço está trabalhando. Ficou claro o mito? Claro que tem espaço para as pessoas que estão formando, que querem mudar de emprego. Então, esse eu achei um exemplo bem interessante. Né? Uma outra coisa que me aconteceu hoje, eu falei, não, esse eu vou levar esse exemplo lá para a palestra. Foi interessante um candidato, né, participando de um processo que nós estamos realizando para uma empresa. Ele participou da entrevista e, na sequência da entrevista, ele nos ligou e falou assim, né, gostei muito do processo, agradeceu, né, o fato de a gente ter colocado ele no processo, aí ele falou assim, olha, mas eu acho que eu não fui aprovado, porque a entrevista durou 5 minutos. E a gente ainda não tinha uma resposta, tá, vamos verificar, e qualquer coisa a gente dá um retorno. Passou pouquíssimo tempo, a empresa liga, falando que ele tinha sido contratado. Então, para a gente, né, foi assim, ao mito, né? Entrevista pequena, a pessoa não é contratada? Nem sempre. Às vezes, né, o profissional fez um bom currículo, os resultados dos testes que ele participou foram adequados, e ele foi aprovado. A pessoa que o entrevistou podia ter alguma dúvida ou outra, tirou a dúvida e seguiu em frente. Então, olha que interessante, né? Outro mito que, não, porque a entrevista tem que ser longa, tem que esmiuçar. Não necessariamente, tá? Espero que tenha sido claro, mas aí vocês também podem fazer as perguntas depois. Um ponto que eu sempre gosto de explicar é que hoje é muito importante que você se prepare para o processo seletivo, né? A Caroline falou muito bem, né? São inúmeros currículos que a gente recebe, e então é importante que o profissional ele tenha assim um planejamento, né? O que ele quer fazer, por onde ele quer começar. Ele tem claro a empresa que ele quer trabalhar. Então, isso ele vai ter para ele. E aí ele vai se organizar para buscar o mercado. Então, vamos lá. Preparação para o processo. Que história que é essa? Né? Eu tentei colocar, né, quais são as formas que eu posso buscar um trabalho ou um emprego. Eu vou falar muitas vezes de trabalho,
porque eu acho que hoje o mercado ele está realmente mais aberto, mais flexível. Então, existem empregos, sim, mas existem muitas oportunidades de trabalho. Então, eu já estou colocando aí um ponto para vocês pensarem, né? Ah, eu vou ficar só preso a uma empresa? Não necessariamente, né? Então, quais são as formas que eu posso buscar uma oportunidade de trabalho? Relacionamento interpessoal é uma delas. Então, é o famoso, né, networking. Você tem amigos, conhecidos, parentes que trabalham, que são em empresas do seu interesse ou que têm oportunidades que você quer se candidatar para as vagas, converse, pergunte. Então, o relacionamento, vamos dizer assim, relacionamento arruma trabalho? Sim, isso é uma verdade. Que outra maneira, que hoje é a mais usual, inclusão nas plataformas, e elas são inúmeras. Infojobs, aqui eu não estou listando, mas depois eu posso passar para vocês. Infojobs, vagas.com, Empregos MG, Indeed, Engenha, Cato, LinkedIn, e tem outros, que aqui eu tenho um agora que chama COB, que depois eu vou ainda pegar e passo para vocês. Então, as plataformas são inúmeras. Além das empresas, que aí eu vou, né, que é o trabalho famoso, trabalho conosco, várias empresas têm os próprios sites que você pode se cadastrar, ou através de estágio, ou programa trainee, ou mesmo com vagas, certo? E também, né, hoje tem os famosos grupos de WhatsApp que circulam muitas oportunidades. E eu trabalho na Pimenta Associados, que é uma empresa de consultoria, né? As empresas de consultoria também, às vezes, através de sistemas ou dos sites, vocês também podem se cadastrar. Então, vocês têm que estar muito atentos a essas oportunidades, que hoje elas são todas veiculadas por sites e pelo relacionamento. Por isso que é importante o seu planejamento, a sua organização. E aí, como é que você vai acompanhar e controlar? Você vai monitorar. Eu coloquei aqui um exemplo, né, de uma planilha que eu acho que é interessante. Então, em qual plataforma você se cadastrou? Aqui eu coloquei tendo a vaga, mas pode ser que não tenha a vaga e você colocou uma empresa X porque você conhece uma pessoa. Então, você coloca o seu objetivo, que área que você quer trabalhar. Aí, se você sabe, né, tem a empresa, o contato, telefone, e-mail e o status, né? Qual que é o status que você tem? Tem a vaga? Não tem? Você já mandou o seu currículo? Você já passou para a etapa seguinte? Foi chamado para uma entrevista ou para alguns testes? E o networking que é interessante, né? Porque pode ser que você conheça alguém dessa empresa ou dessa oportunidade que você se cadastrou. Então, você pode conversar, você pode, olha, né, tem a vaga, como que está o andamento, ok? Então, acompanhe a responsabilidade, né, o planejamento sobre a sua carreira, a responsabilidade é sua. Não coloque isso na mão de ninguém. E aí eu vou até fazer uma sinalização, né? É claro que isso é muito particular. Então, eu acho que eu sugiro que o profissional perceba como é que a empresa funciona. Então, no meu caso, às vezes as pessoas, os candidatos, eles ligam lá para o escritório. Ah, eu estou participando do processo, está demorando, já tenho uma posição. Olha, eu
particularmente, acho super interessante. Eu gosto muito quando o profissional ele tem interesse pela carreira dele. Para mim, isso é um interesse na oportunidade, interesse dele no trabalho. Então, eu sei que às vezes isso aí é meio controvertido. Tem empresas que falam assim, mas né, tá cansando. Eu, no meu caso, eu gosto do interesse do profissional, porque realmente existem processos seletivos que duram. Eu já conduzi processos seletivos de 6 meses de demora. Então, imagina a ansiedade do candidato. Eu sei que não é simples assim. Então, monitore a sua carreira. E esse é um mecanismo que eu acho que ajuda. Vamos às etapas objetivas do processo seletivo. E hoje eu posso dizer para vocês que são muitas etapas. As empresas estão bem criativas quanto a este aspecto. Eu vou falar aqui algumas e tem até um videozinho que eu acho que vai ilustrar bem o que eu estou chamando aí das etapas. A entrevista, a própria entrevista, ela pode ter várias conotações. Ela pode ser uma entrevista voltada mais para aspectos comportamentais, por exemplo. Ou ela pode ser uma entrevista técnica. E pode estar até separado. Às vezes o RH faz uma entrevista mais comportamental e o gestor vai fazer uma entrevista mais técnica. No meu caso, como é uma consultoria, pode haver até 3 entrevistas. Nós fazemos uma entrevista, o RH da empresa faz uma entrevista e o gestor faz uma entrevista. Pode ter um gestor da área e pode ter até o diretor. Tem uma indústria que a gente presta serviços, assim, só a parte de entrevista pode ser até 5 momentos de entrevista. Então, isso não é simples, né? Vocês podem trazer algumas perguntas. O que eu vejo é que tem um lado que é bem do comportamento, da atitude, né? Então, iniciativa, dedicação, comprometimento, e tem um lado técnico também. Então, o conhecimento técnico é muito importante. Agora, hoje, eu vejo que as empresas valorizam muito essa parte do comportamento. E aí tem até testes voltados para isso, eu vou explicar mais à frente. Testes psicológicos, provas técnicas específicas e outros testes que podem ser, que eu vou citar também à frente. Então, podem ser muitos, né? Agora, a minha abordagem é muito conjunto, tá, gente? Assim, eu acho que o conjunto é importante. Todas as etapas. O currículo é importante, a entrevista é importante, o resultado dos testes é importante. Então, não é uma coisa não tem mais peso que a outra. E aí, no nosso caso, que a gente está fazendo a avaliação, é passado, né, um perfil. Eu falo que, né, a palavrinha é tão curta para ter tanto significado, que é o famoso perfil da vaga. Então, nós temos um formulário, a empresa preenche esse formulário com toda a descrição do que ela precisa. Idade, escolaridade, cursos extras, experiência e algumas características de personalidade e de comportamento. Então, como é que nós vamos, através do processo, saber se o profissional está apto ou não? Então, vou falar um pouco do lado de vocês e um pouco do meu lado. Então, no meu caso, eu não indico uma pessoa só para o processo. Isso aí até é importante vocês saberem, que um outro aspecto que eu acho que às vezes o profissional... mas eu não fui aprovado. Não significa que você não foi aprovado. Às vezes, você não conhece a sua concorrência. Então, quem foi escolhido pode, às vezes, ter alguma coisa, alguma característica, algum conhecimento específico que você não tinha. E não necessariamente
assim, isso é uma coisa muito curiosa, né? Ah, porque quem foi contratado foi o melhor? Não necessariamente. A gente considera muito assim, trazendo para um aspecto mais objetivo, né, a função, a vaga ou cargo, né, como se fosse um formato, assim, um quadrado. Então, a pessoa, ela está bem encaixada naquele quadrado, ela está muito menor, ou às vezes ela está muito maior. Às vezes ela tem uma condição maior do que aquela vaga precisa. A empresa também não vai contratar. Certo? Ainda, etapas do processo. Testes online, testes comportamentais online e outros testes. São muitos que são utilizados hoje. Exatamente porque é uma coisa que eu gosto muito de falar para o profissional. Os negócios estão muito complexos. Então, o nível de exigência da empresa aumentou, porque ela precisa de muita contribuição do profissional. Então, às vezes o candidato não pensa nisso, né? Poxa, mas eu não passei, o que aconteceu? Olha, às vezes o nível de exigência da empresa é muito grande. Eu, que já estou há muitos anos, vocês viram aí no mercado, eu tenho acompanhado isso, né? Entrevista por competência. Além da entrevista, tem uma entrevista específica por competência. Então, as empresas, principalmente empresas com nível técnico, né, de exigência maior, ela descreve planejamento, tem que ter capacidade de liderança, relacionamento interpessoal, ela descreve as competências. E eu preciso verificar, através da entrevista, se o profissional tem aquela competência. Através de perguntas, né, assim, bem práticos, por exemplo. Posso perguntar, como é que você organiza o seu dia? É uma pergunta supostamente simples. O que eu quero saber? Qual que é a forma de planejar dessa pessoa? Uma pergunta, às vezes, bem simples. Recentemente, a gente tem uma empresa que nós estamos prestando serviço, que eles pedem para a pessoa fazer um canvas dos objetivos da pessoa. E o profissional tem que fazer. Eu já fiz processo onde a empresa pediu, e era para estágio, não era nem vaga carteira assinada, não, que era um estágio de marketing e uma indústria química, ela queria que o profissional fizesse um modelo de treinamento para a apresentação de um produto. E o profissional teve que fazer. E aí ele também tinha que fazer mostrar a vantagem de treinamentos à distância. E isso, gente, tem muitos anos. Esse formato que a gente está utilizando aqui nem vigorava ainda no ensino. Então, as empresas, elas estão bem exigentes nesse sentido. Vídeos de apresentação pessoal, ou apresentação de cases de sucesso, de resolução de problemas. Então, você tem que fazer o seu vídeo e enviar para a empresa ver. Eu conheço empresas que, às vezes, pedem até o vídeo no início. Aí, depois do vídeo, se for aprovado, chama para a entrevista. É um mecanismo interessante. E as famosas dinâmicas de grupo, que ainda acontecem. Hoje, com a questão da pandemia, isso aqui está, pelo menos na minha experiência, tem diminuído. É uma coisa que eu acho interessante, né, que a dinâmica, ela se aproxima um pouco mais, às vezes, do que o profissional pode fazer. Então, dá um problema e ali no grupo, aquele grupo tem que dar uma solução para aquele problema. Então, a empresa vai observar, né, como é que essas pessoas funcionam. A questão da dinâmica, ela tem uma complexidade, né, é um segredinho que eu vou passar aqui para vocês. Acaba que, como as pessoas estão juntas trabalhando e ali cada um está buscando
aquela vaga, então, às vezes, a questão da competição surge com muita evidência. Então, fica, às vezes, mais difícil da gente escolher. Então, o que eu utilizo e falo, né, às vezes, assim, nessa hora da dinâmica tem que ter muito cuidado, porque a empresa ela vai te observar, mas ela tem uma medida, né, da sua atuação. Então, tem pessoas que acham assim, ah, então aqui eu tenho que ser o primeiro a apresentar, eu tenho que ser o primeiro a falar, eu tenho que falar mais que todo mundo. Não necessariamente. Tem que prestar atenção e observar muito isso, né? Uma coisa que eu indico para os profissionais é tente observar o que a empresa está buscando, o que o entrevistador quer. Seja ativo no seu processo. E aí tem esse vídeo que é muito interessante, que nós vamos assistir aqui agora, que eu acho que ele trata aí de um processo seletivo que é bem curioso. É rapidinho. What's your management style? Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job or an interview, The brush. You look good. You feel good. Hi. Hello. How are you? Okay, great. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable. Yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Great. Mr. Russell, very nice weekend. Thank you. So, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? They look decent. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened, we said a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Simon, Mr. Ross, Okay. please. Come on, we need to get going. Sir, missing hands here. Can you help us, please? Sir, can you help us? Please. There's a fire or something. There. You have a gap there. Sir. No, I'm just not difficult. Okay, wake up. Okay, it's okay. Okay.
Então, uma outra forma é que, né, o processo pode ser dentro da empresa ou pode ser por uma consultoria, que no meu caso é o que eu faço. Tem diferença? Praticamente não. A ideia é buscar o profissional mais adequado para a vaga, né? Simples, mas complexo. Eu estou aqui rindo internamente, né? Quem não queria participar de um processo desse da Heineken e ser aprovado? Mas aí me lembrei de um outro mito, né? Que às vezes as pessoas têm muito isso, assim, não, porque eu preciso falar inglês, eu preciso falar inglês, eu preciso falar inglês. Ela está participando de um processo que vai precisar do inglês? Não sei, né? Você quer trabalhar numa multinacional, num hospital de grande porte? Às vezes não. Então é um mito, né? Eu tenho que falar inglês. Pensa primeiro aonde você quer estar, o que te dá satisfação, o que você gosta de fazer. Isso vem antes do estudo de inglês, tá? E aí, atualmente, a gente sabe que, né, a tecnologia veio com força total, a gente já estava nesse formato, né, com testes online, mas com a pandemia, atualmente, nós, da consultoria, fizemos a primeira entrevista de maneira virtual. O profissional ele só vai estar presencial na empresa num segundo ou num terceiro momento, porque a empresa está preservando. E a mesma coisa essa parte, né, por exemplo, que eu chamo de mapeamento profissional, que são os testes, eu inverti o processo. Então, primeiro eu faço uma entrevista virtual, quem eu percebo que está dentro do perfil, eu indico para a empresa fazer uma entrevista que pode ser virtual ou presencial, para depois fazer o mapeamento de perfil, avaliação, né, que é o processo que a gente utiliza. Aí vem provas, técnicas e tudo mais. Então, hoje não tem como, né, eu lembro, muitos anos atrás, eu fiz um processo para uma empresa do Espírito Santo, que já há muitos anos eu presto serviço a nível Brasil, e na época, vocês que são jovens nunca devem ter ouvido falar isso, né? A gente divulgava a vaga no jornal, no estado de Minas, e embaixo do anúncio indicava, deixe seu currículo. Eu lembro o nome da rua até hoje, no nosso escritório, na Rua Goiás. O estado de Minas tinha um ponto de recebimento de currículo. E eu buscava pilhas e pilhas. Esse processo foi um processo longo, com muitos profissionais. Então, hoje, é até complicado, né? Porque a gente escreve o currículo, né? Mas é por e-mail, então o currículo físico ele é bem menos utilizado. Ainda é, mas ele é bem menos. Então, a tecnologia ela veio para ficar no processo seletivo. Não tem como a gente evitar. E aí são essas plataformas que eu falei inicialmente para vocês. Um outro ponto importante que eu vejo, né, é que às vezes o profissional ele é tranquilo, né, então assim, ele está lá preocupado com o processo e tal, e ele não cuida dos documentos. Então, vocês que estão aí nesse momento de buscar emprego, que pode ser de carteira assinada, né, você está com seus documentos em dia? Carteira de trabalho, seu CPF, sua identidade, foto, porque essa parte prática e burocrática, ela existe. Então, os documentos, eles precisam estar todos em dia. E aí tem essa parte, né? Abre conta em banco, traz os documentos, faz o exame médico admissional.
uma outra coisa, não sei se vocês sabem, tem empresas que o exame admissional, que é o exame médico, ele às vezes é considerado como um meio também do processo seletivo, porque tem aí, às vezes, a necessidade de verificar se, né, dependendo do segmento do negócio, se a empresa, se o profissional tem a condição para exercer aquele trabalho, aquela função. Então é isso, né? O seu futuro depende de muitas coisas, mas principalmente de você. Então cuida do seu processo. Se organize e se planeje. Certo? Então é isso. Estou aí disponível para perguntas, para dúvidas. O que vocês gostariam de saber? Líbia, excelente. Nossa, muito, muito ilustrativa, essas etapas todas que o profissional tem que percorrer, né? São muitas mesmo. E eu queria fazer uma pergunta, né? A gente percebe que esses processos, às vezes, eles começam numa empresa, como essa empresa que você trabalha, com consultoria, com pessoas, às vezes, né, que elas são psicólogos, não necessariamente da área relacionada com aquele emprego, vamos dizer, num trabalho, num laboratório, um hospital, né? Eu sei que vários hospitais usam, né, da sua experiência, da sua consultoria para contratar. Então, num primeiro momento, vocês têm algumas questões que são realmente objetivas, que vão ser buscadas. Mas nesses processos existem uma subjetividade. Como é que isso é tratado? Como que isso é visto? Né? Como que esse profissional vai ser encontrado e vai ser pensado ali no meio de tantos currículos e de tantas pessoas interessadas, dependendo da vaga, né, que está sendo oferecida? Então, uma coisa que eu gosto muito de falar para os profissionais é que o processo seletivo, ele tem um grau de subjetividade grande. O que significa isso? Tem um lado que você interpreta. Ah, a pessoa jovem não vai ser comprometida. Não, né? Por quê? Só porque ele é jovem? De jeito nenhum. Só que, imagina, né, isso que você falou, são inúmeros currículos, são inúmeras pessoas, inúmeros profissionais participando. Então, a empresa, ela busca colocar o processo da maneira mais objetiva possível. Então, ela estabelece idade, escolaridade, ela quer algum curso específico que a pessoa tenha conhecimento, né, ela quer... ou na área da biomedicina, ou com relação à informática, ou se quer inglês. Então, ela procura objetivar esse processo. A mesma coisa até em termos de comportamento. Ah, quero que a pessoa tenha autonomia, que tenha iniciativa, que tenha bom relacionamento interpessoal. Então, o que acontece? Nós somos uma empresa de consultoria. Nós precisamos entender profundamente o que a empresa precisa. Então, eu preciso saber, no caso, né, de laboratório, hospital, ou clínicas, o que esse profissional ele vai executar objetivamente. E, compondo esse perfil, as características que a empresa valoriza. E aí, essas características têm a ver muito com a cultura da empresa. Ah, eu quero uma pessoa mais reservada, ou quero uma pessoa extrovertida, interativa, que nós somos muito extrovertidos, comunicativos. Então, além do conhecimento, da experiência, da formação, eu preciso entender a cultura da empresa. O que a empresa busca? Porque esses aspectos, eles vão ajudar que a pessoa também se adapte melhor. Então, eu não estou dentro da empresa, né?
mas eu busco conhecer bem. E aí, no meu caso, por exemplo, eu gosto de empresa, eu tenho empresas que são meus clientes há 10 anos, 15 anos, porque aí eu conheço, eu já fui inúmeras vezes. Muitas vezes eu vou abrir uma vaga, quando é uma vaga nova, eu vou até a empresa conhecer a empresa. Eu preciso entender mais profundamente, né? Não somente o cargo ou a função, mas também o modo como aquela empresa funciona para eu buscar um perfil que se adeque, né? Porque aí é isso. O emprego, né? Não sei como vocês veem, né? São mais jovens, mas o emprego é igual um casamento. Se você gosta, você fica. Se você não gosta, você sai. E da parte da empresa é a mesma coisa. Se ela gostar do profissional, ela vai fazer que ele fique. Ela vai buscar maneiras para que ele fique mais tempo. E se não der certo esse relacionamento, ele é rompido. E hoje, cada vez mais, ele é rompido pelo profissional. Muitas vezes fala assim, a empresa demite. Olha, a minha experiência que estou aí, que fico na intermediação desse relacionamento, eu percebo que muitas vezes o profissional sai, porque ele não se adaptou. Hoje ele não fica mais se ele não gostar da empresa. Líbia, tem outra pergunta aqui, né? A Isabela pergunta o seguinte: sempre me perguntei sobre como iniciar esse networking, ao passo que sou uma pessoa sem muitas conexões. Admiro muito essas habilidades interpessoais, mas não sei como começá-las. Deixa eu só responder um pedacinho. Claro! Os professores do seu curso, os seus colegas, já são o seu primeiro networking. Tá? Mas eu vou deixar a pessoa que tem experiência falar. Eu estou falando assim, porque a gente vê isso acontecer muitas vezes, né? Com certeza, com certeza. Muito bem, professora Ana Amélia. O networking não é uma coisa que está longe de você, não. Na sua sala de aula, muitas vezes, né, eu tenho essa prática de entrevistar as pessoas. Porque eu trabalhei em tal lugar, meu professor que me indicou. O professor, às vezes, tinha uma empresa, contratou para eu fazer estágio. Então, o network está do seu lado. Não está longe de você. Né? Então, aí, isso que eu falo da importância do profissional cuidar da carreira. Né? Você está na sua sala, quem são seus colegas, você conversa, você participa dos trabalhos, você tem interesse. Isso é muito importante. Né, que você participe das aulas, faça perguntas, estudou para a prova, não saiu bem, conversa com o professor, pede ajuda. Então, o network, ele começa dentro da sala de aula. Não é uma coisa longe, que você tem que buscar, que não está ao seu alcance, não. Pelo contrário, está muito ao seu alcance. Ótimo. Acho que respondeu, né, Isabela? Isabela que tinha perguntado. E eu tenho uma pergunta. Respondeu. Eu tenho uma pergunta, Lívia, assim, que às vezes os alunos nos perguntam sobre isso, e a gente fala assim, muito pelo feeling, mas assim, o que as pessoas que participam desse processo, das entrevistas, né, quer dizer, os entrevistadores, no presencial e no online, tem alguma questão relacionada, por exemplo, no presencial, com a roupa que a pessoa usa, ou no online, que pode interferir assim, de uma forma positiva ou negativa? Então, essa pergunta ela é bem interessante, porque no passado a gente procurava sempre fazer presencial, a não ser que era em outra cidade, de outro estado, e tudo bem. Então, acontece que, às vezes, né, o profissional, à distância, no online, ele tem como não ser tão percebido em termos de postura, em termos dos gestos, né, ou mesmo aí da vestimenta, apesar de que, assim, essa questão, né, da apresentação física, ela é relativa, mas eu vou dizer que tem empresa que dá importância para isso. Então, também a gente não pode negar esse aspecto.
Só que, às vezes, a pessoa leva isso muito a pé da letra. Então, eu vou fazer duas abordagens. A pessoa, às vezes, leva muito a pé da letra. Não, porque eu tenho que ir arrumado. Então, ele está participando para um processo, para uma vaga mais simples, e aí ele vai super arrumado. É adequado? Não, você vai participar de um processo. Vou dar, né, não é um exemplo dentro aí, por exemplo, no laboratório, você vai usar, em geral, tem um uniforme, tem o guarda-pó, né, e hoje até é muito mais paramentado a vestimenta da pessoa do laboratório. Então, calça jeans, uma camisa de malha, né, no caso do masculino, no feminino, também pode ser a mesma calça jeans, às vezes uma blusa de tecido, pode ser uma camisa, mas nada excessivo, porque a pessoa vai usar um uniforme. E muitas vezes, né, imagino que vocês saibam disso, por exemplo, eu tenho clientes na área indústria farmacêutica, por exemplo. Aí a gente tem até que perguntar, você se importa de trabalhar sem fazer as unhas? Não pode usar nenhum acessório. Não pode ir maquiada. Né? Então abordei aí um pouco a parte né, dessa questão da vestimenta, que é importante você pensar, é um processo seletivo, eu tenho que me arrumar para ter boa apresentação. Não, você tem que ir, né, com uma roupa, dependendo do processo, a sua roupa é até bem simples, né? Se você for trabalhar numa indústria farmacêutica, por exemplo, você vai ter um uniforme e você vai usar luva, touquinha, então aí até pelo contrário, né, assim, é simples mesmo. Quanto ao online, ele tem essa influência sim, porque às vezes essa distância, né, eu posso não ter uma postura tão disposta, de tanto interesse, ou isso pode não ser percebido, tá? E às vezes, eu já tive essa experiência, né, a pessoa participou da entrevista à distância e se mostrou em condição. Na hora que a entrevista foi presencial, sabe aquela coisa que não tem o tônus, não tem energia, não demonstra interesse, né? Então, isso pode interferir, sim, favoravelmente ou não. Só que a questão é essa, né? O que você não consegue absorver à distância, a empresa busca tirar a dúvida, né? Então, por isso que eu também falo para o profissional, né? Você está participando de um processo, você quer aquela vaga, como é que você mostra o seu interesse? Então, né, às vezes, por exemplo, a empresa vai fazer uma pergunta muito específica, técnica, e você não tem o conhecimento todo, mas você pode mostrar o seu interesse. Olha, eu já fiz um curso, eu sei até aqui, né, na empresa tal, eu tive essa experiência, mas eu tenho interesse em aprender. Por que não? Isso é importante, se for verdadeiro. Né? Você demonstra seu interesse, fala, né, eu tenho facilidade de aprendizagem. Então, eu vejo dessa forma, que, né, o online, ele dá às vezes, fica difícil você perceber totalmente o profissional. Só que eu sempre estou dizendo, né, assim, olha, se você quer aquela oportunidade, o que você está demonstrando de fato para apresentar a sua vontade de estar naquela empresa, de realizar aquele trabalho. É isso. Lívia, tem tempinho aqui para mais duas perguntas e a gente finaliza, né? Já que a gente começou um pouquinho depois das 8. A Ana pergunta se dão importância para a cor do cabelo. Olha... Lívia, posso interromper? Porque a hora que eu vi essa pergunta, me veio uma outra coisa à cabeça. Tem uma coisa assim, né, que eu acho mais comum, mas eu acho que não sei se é para a minha geração, não sei, mas eu acho que não é. A Ana falou da cor do cabelo, mas eu fiquei pensando na questão de tatuagens, piercings, coisas que, assim,
são bastante chamativas, né? Como que se vê hoje, né? Porque eu não sei, para todo tipo de emprego isso é tranquilo, não sei. Quando eu vi a pergunta da Ana, eu lembrei dessa outra questão, que eu acho importante a gente ter uma ideia também, né? Sim, e isso tem muito a ver com essa questão da apresentação. Então, por isso que eu falo com o profissional. Tem que prestar atenção no jeito da empresa, na cultura da empresa. Então, a cor do cabelo, especificamente, eu não posso dizer assim, tem interferência ou não, mas, por exemplo, tem, né, empresas que são igual, não sei se, né, antes era muito evidente, a Gol, ela tinha um perfil mais moderno, então o cabelo podia ser cortado de outra forma, podia ser pintado, né, que eles buscavam esse perfil de aparência, né. Agora, tem essa questão, uma indústria farmacêutica, por exemplo, que eu sei, eu tenho experiência com eles, e aí eles são mais rigorosos até nesse aspecto, assim, olha, não pode pintar unha, né, o cabelo sempre vai ser preso, e outras empresas têm a mesma coisa. Com relação à tatuagem piercing, o que eu observo? Eu já prestei serviço para muitas empresas que isso era dito, eu não podia dizer, mas isso era dito para mim. Nós não contratamos pessoas com tatuagem ou piercing. Só que aí tem a ver com o mundo, né? Hoje é bem difícil você ter pessoas que não têm tatuagem ou piercing. Mas, por exemplo, né, se é indústria, o piercing aí tem o lado até do perigo, né? Porque pode agarrar em algum equipamento. Então, eu vejo, e às vezes a gente pode fazer essa pergunta. Eu, com toda delicadeza, você me desculpa, mas eu vou precisar fazer perguntas acerca da sua apresentação. Nessa empresa, o tipo de equipamento, né, assim, a pessoa com piercing pode correr risco. Você tiraria o piercing? Eu tenho que perguntar isso. Mas muitas vezes não seria melhor a pessoa já ir sem o piercing na hora da entrevista? Então, aí é que tá, com certeza. Mas aí, mesmo assim, como às vezes é aparente, eu pergunto, olha, né, tô vendo que você usa piercing, você tem disponibilidade para tirar? Eu já fiz vaga, por exemplo, que, né, a pessoa tem um modelo de cabelo que eu via que não ia se adaptar muito ao perfil de apresentação que a empresa. Olha, né, se você for contratado, você faz o corte adequado, ou você prende o cabelo. Tem empresas, por exemplo, não somente a indústria do varejo, que pedem, né, que é o comércio, né, que é aquela coisa, o cabelo solto, e cai cabelo, pode esbarrar no cliente, né, porque hoje tem cabelos, aqueles dreads imensos. Você adequaria, né, a pergunta, a gente tem que ter um cuidado, porque a pessoa, às vezes, ela pode ressentir, não gostar. Então, você adequaria o seu cabelo dentro do que a empresa valoriza ou solicita? Tem que ser feito. Então, aí é que eu falo, o profissional, ele precisa prestar atenção para o tipo de vaga que ele está se candidatando ou buscando, né? Como é que ele se apresenta e ele se adapta a essa mudança? Não sei se eu respondi, mas eu tentei assim, né? Que você, profissional, tente ver o que você quer, porque ainda hoje muitas empresas valorizam e até tem necessidade, né? No caso de indústria de alimento, por exemplo, você tem todo um rigor com relação à, né, apresentação. Indústria de alimentos, indústria veterinária, farmacológica, algumas a pessoa tem que tomar banho antes sim. de entrar, prender o cabelo, não usar nada, nem aliança, unha pintada, jamais. Então, assim, existem, né, essas regras. Sim. E Líbia, para finalizar aqui, a Isabela faz uma pergunta, tá? Bem interessante.
Você tem alguma dica para participarmos dos processos com mais autoestima e segurança? Sinto que um fator que acaba conspirando com outros participantes, por mais que tenhamos um currículo dentro das expectativas, algumas pessoas sentem sempre que estão aquém da vaga. Muito interessante e importante a sua pergunta. E por que que logo no início, né, eu coloquei, você precisa se sentir, né, responsável pelo seu processo. Então, às vezes, eu até faço uma brincadeira, né? A pessoa fala assim, ah, não, porque a dinâmica me reprovou. Sabe, participei do processo seletivo, não, fui até a etapa final da dinâmica de grupo. Aí a dinâmica me reprovou. Aí eu faço uma brincadeira assim, né? Ah, mas o que você estava fazendo lá que você deixou a dinâmica te reprovar? Né? Então, o profissional, eu sei que essa procura, às vezes, ela frustra, ela gera ansiedade, mas o profissional precisa, às vezes, e aí esse é um segredo importante. Tente, por exemplo, você vai participar de um processo, você vai para uma entrevista, treina no espelho. Você vai para o seu espelho, trancado, não deixa ninguém te escutar, porque aí senão, fala assim, não, você que vai saber. Porque isso pode te ajudar, é um mecanismo, né, que pode te ajudar a se assegurar, né? E uma coisa que eu vejo, que o profissional, às vezes, ele pode, eu sei separar aquela insegurança momentânea. E às vezes você pode até falar disso, nossa, esse momento às vezes é difícil, a gente quer a oportunidade, né? A gente fica um pouco nervoso ou nervosa. Eu não vejo problema nisso. Então, a questão de trabalhar, né, a autoestima é você se preparar mesmo. Se você, né, tem uma boa formação, se você tem conhecimento, se você tem experiência, ou mesmo não, né? Eu tenho aí esse trabalho de planejamento de carreira que eu desenvolvo, e a primeira vez, é a primeira vez, gente, ninguém nunca trabalhou, é a primeira oportunidade. Então, você pode falar, olha, é a minha primeira oportunidade. Estou lembrando que recentemente eu fiz um trabalho desse com essa jovem, eu já estou super feliz, que agora ela já está no segundo estágio. Ela deve ter 21 anos. Ela já conseguiu, ela foi aprovada no primeiro, não tinha experiência nenhuma. Acabou, não tem experiência, o meu conhecimento é esse, e uma área dificílima. Engenharia espacial. Vai achar um estágio nessa área. E ela conseguiu a primeira oportunidade e agora já está na segunda. Então, o que ela tinha que apresentar? Cuidar da comunicação, né? E saber muito, né, esse contato, como é que você conversa. Então, uma dica que eu dou para você se sentir mais fortalecido, mais seguro, tente conversar você no espelho, olhando para você, né, vendo um pouco o seu sorriso, a sua expressão facial, o seu olhar. Isso pode ajudar. Né? O desenvolvimento da segurança e da autoestima é do profissional para com o profissional. Lembre-se disso. Não é ninguém que vai te fortalecer, que vai te motivar. Não, é você. Nossa, eu quero muito essa oportunidade. E saber que você pode, sim, ser responsável pela sua contratação. Aliás, você é o maior responsável pela sua contratação. Não é somente a empresa que vai te querer. É muito importante. E a gente observa isso. Né? Eu tenho uma equipe e a gente às vezes discute, assim, que às vezes o profissional, sem querer, ele, com as reações, ele mesmo se tira do processo. Então, é a dica que eu deixo para vocês. Cuide de toda a sua trajetória, de como que você faz seu currículo, de como você se cadastra, de como você acompanha as oportunidades. E quanto à entrevista, tente fazer com você no espelho. Eu acho que pode ajudar.
É uma dica. Lívia, excelente, viu? Só tenho a agradecer. Eu até completaria alguma coisa. Pode também treinar falando no celular e filmando, depois assistindo, se vendo falar. Eu acho que isso ajuda, né? Sim. Eu lembro que eu tive que dar uma entrevista uma vez, e era uma entrevista que ia sair na televisão, e eu fiquei assim, bastante insegura, né? Apesar de dar um tanto de aula, a gente falar muito, mas na hora que filmo, quer dizer, hoje nós já estamos ficando treinados nisso, essas aulas todas, palestras filmadas. Mas na época eu não tinha essa facilidade. Era uma entrevista que ia acontecer de um pesquisador que tinha sido candidato a prêmio Nobel que vinha aqui na Universidade FUMEC. E eu lembro que eu fiquei super insegura, nossa, me deu assim, frio na barriga. E aí eu treinei filmando no celular, até que eu vi que ficou legal, e na hora que eu falei, eu vi que, né, que eu tinha perdido aquele medo, né, que a gente às vezes tem. E eu acho que isso pode acontecer. Sim, e isso é uma grande ajuda, porque aí a pessoa, ela se vendo, ela mesma vai se criticar. Por isso que eu acho que é a pessoa fazendo, porque o outro, o olhar do outro nessa hora é sempre complicado. É você mesmo fazendo e isso, assiste depois, né? O que você falou, o que você pode modificar. Ô, Ana, ainda dá tempo de dar só uma observação, um exemplo aí desses acontecimentos, né, que a Líbia está narrando aí. Quando eu estava lá ainda na vida de administração, uma outra época da vida, eu já participei de um trainee, uma empresa muito grande. 2 casos só, um é rapidinho. Eu fui cortada do processo por eu ser extrovertida. Era banco e eles queriam gente que era quieto. Aí eu falei, realmente não dá para mim, não tem como. E eles me falaram isso, assim, olha, foi ótimo, mas você é uma pessoa muito extrovertida, a gente quer gente calada. Falei, tá bom. E o outro é que, por exemplo, né, as pessoas chegam para as dinâmicas de grupo e às vezes acham que ali ainda não está valendo, né? E sempre está tudo valendo. E a gente estava esperando, e aí uma menina perguntou, falta muita gente para chegar ainda? Que acho que já tinha umas 16 pessoas lá, assim. Aí ela falou assim, sei lá, mais 4 pessoas. Por quê? Você conhece alguém que estava vindo? Aí ela falou assim, não, porque se alguém faltar, quanto menos, melhor. Coitada. Aí, nesse momento, ela já foi eliminada, assim, não tinha mais chance. Porque uma das avaliadoras respondeu, ela falou assim, mas você não tem que se preocupar com outras pessoas, você tem que se preocupar com você. Sim. Então, e às vezes, só nesse momento, eu olhei e falei assim, nossa, pode levantar e ir embora, não preciso perder o dia mais aqui fazendo biodinâmicas, porque não é esse o perfil que eles estão buscando. Sim, e eu só vou complementar que eu lembro que isso até não tem acontecido atualmente, não, mas às vezes, né, eu já fiz processo com muitas pessoas inicialmente, né, que às vezes o primeiro momento a gente conversa com um número maior. Quantas vagas? Né? Quer dizer, não importa quantas vagas, você está buscando a sua vaga. Pode ser que não seja para você? Pode, mas é o tipo de pergunta que, né, que a pessoa assim, são quantas vagas? Porque aí a própria pessoa se desanima. Ela não percebe, mas ela está se desanimando, né? Olha, você está ali no processo, tente se colocar da melhor maneira possível. Você vai trabalhar para buscar a vaga para você. É a mensagem que eu deixo para vocês. E isso que você diz tem tudo a ver, né? Se é eu vejo, eu já tive trabalhos com banco também, eu vejo isso, né? Assim, eles querem alguém que siga regras. A pessoa extremamente inteligente, criativa, olha, pode ser que tenha muita dificuldade para se adaptar naquela cultura. Então, e às vezes o profissional não pensa isso. Mas é isso, esse assunto ele é muito instigante, para mim ele é apaixonante, eu podia ficar aqui dando milhões de exemplos. Eu só tenho a agradecer o convite e estou super às ordens. Lívia, nós que agradecemos a sua presença aqui nessa noite, a sua disponibilidade, né, de ter participado, de ter aberto aí um horário na sua agenda, que eu sei que é lotada, né, por isso que a gente até colocou à noite, né, eu sei o tanto de processo que você participa, e queria te agradecer demais, tá, a sua presença, e em nome da FUMEC, né, agradecer essa sua troca de experiências e trazer toda essa experiência aqui para a gente.
Tá todo mundo elogiando aqui no chat, todo mundo está dizendo que a palestra é maravilhosa, muito obrigada. Teve gente que pediu já seu e-mail também, né? E a gente já passou. Pode mandar dúvida, adoro responder. Pois é, então, muitíssimo obrigada. E aos alunos também que participaram, né, numa quarta-feira, aí até quase 9h30 da noite. E espero que a gente possa ter outros encontros com você, porque essa troca de experiência, ela vai, com certeza, ser importante, né, para todos que estiveram presentes aqui. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, boa noite.